Bom dia, hoje são 19 de abril de 2017, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre a ilusão chamada religião. Antes de entrar propriamente no assunto, acesse o YouTube e veja ali a página do Aparecido Bebedouro. Ele é um rapaz ateu, nasceu no Paraná, mora hoje em São Paulo, em Bebedouro, daí Aparecido Bebedouro. Assista aos vídeos dele, porque são muito criativos. Muito bem, então vamos aqui a mais uma lenda que está na Bíblia cristã, lá no Velho Testamento. Cristãos somente, dizem que o Satanás estava presente no Jardim do Éden, lá na lenda que está em Gênesis. Somente os cristãos dizem isso, porque eles criaram essa fantasia. Vou mostrar de forma simples, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, vou mostrar de forma simples que Satanás não estava no Jardim do Éden. Ali apenas a serpente, a cobra e nada mais. A Bíblia é bem clara quanto a isso. No fundo, como sempre digo, deuses, Satanás, demônios, anjinhos não existem. São produtos da imaginação humana. O homem cria seres inexistentes, deuses, anjos, demônios, lobisomem, saci-pererê, boitatá, bicho-papão, Papai Noel, etc. Nós, humanos, criamos essas fantasias. Muito bem, então vou provar aqui, de forma simples, que na Bíblia o Satanás não estava no Jardim do Éden, e sim a serpente, a cobra, nessa fábula bíblica. Vamos aqui ao quadro, para que você entenda. Líderes religiosos cristãos, somente os cristãos, enganam os fiéis, afirmando que o Satanás era a serpente aqui no Jardim do Éden, nessa lenda bíblica. Isso invenção dos cristãos. É bom que se entenda que antes mesmo de haver um cristão no mundo, antes de surgir um cristão sequer no mundo, isso aqui já fazia parte da literatura hebraica e não cristã. Isso aqui foi escrito muito antes do nascimento de Jesus, lá dos evangelhos. Portanto, isso aqui existia antes de qualquer cristão. E os cristãos apareceram depois e deturparam novamente aqui o texto que está em Gênesis, no Velho Testamento. Vamos mostrar isso aqui. Muito bem. O título é O Satanás no Jardim do Éden. Vamos aqui. Sigmund Freud foi um grande psicanalista, né? Chamado o pai da psicanálise, devido à importância dele aí no mundo psíquico. Sigmund Freud nasceu em 1856, faleceu em 1939, logo ali no início da Segunda Guerra Mundial. Freud era judeu e ao mesmo tempo ateu. Ele recebeu de seus pais educação judia e sabia que tudo aquilo era pura fantasia. Em seu livro, que sempre mostro aqui, em seu livro Freud, O Futuro de uma Ilusão, que aqui está, em seu livro, na página 110, entre outras coisas, Freud escreve o seguinte, em relação à religião. Ele diz que a religião, ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade,
como apenas encontramos isolado na amência, uma confusão alucinatória radiante. Muito bem, Freud diz aqui, com razão, e as provas estão aí, que religião é um sistema de ilusões, em que a pessoa que está mergulhada numa religião, ela não vê a realidade como a realidade é. Ela vê a realidade de forma deturpada, adaptando essa realidade à sua ilusão, destruindo por completo a realidade. E o Freud compara aqui que a crença religiosa conduz a pessoa a um estado semelhante, equiparável ao de demência, uma confusão alucinatória radiante. E o que Freud diz aqui é o que nós podemos comprovar facilmente com os fatos do dia a dia. Muito bem. Então vou aqui provar mais uma vez como os cristãos vivem iludidos. Principalmente os fiéis, aqueles que vão a igrejinhas e dão crédito ao discurso dos líderes religiosos, principalmente evangélicos, são os piores ainda. Pois bem, a Bíblia, coloquei aqui, que a Bíblia diz com clareza em sua lenda de Adão e Eva, Jardim do Éden, ela diz claramente que não havia Satanás algum no Jardim do Éden. Vamos explicar isso aqui direitinho com a própria Bíblia. Muito bem. A primeira pergunta vem para cá. Quem foi castigado lá na lenda do Jardim do Éden? Quem foi castigado? 3 seres, não é isso? Veja bem, 3 seres. Muito bem. O homem, Adão, não é isso? Personagem lendário. A mulher, Eva. E a serpente, cobra. E não Satanás aqui, como você vê facilmente. Muito bem. No Velho Testamento, que nada tem a ver com o Novo Testamento, é escritura cristã. É fantasia criada pelos cristãos. Pois bem, no mundo aqui hebreu, dos judeus, a Bíblia hebraica é apenas formada pelos livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Os judeus nada querem saber sobre o Novo Testamento, sobre o cristianismo, porque isso aqui é deles. E os cristãos apareceram depois e deturparam o texto hebreu que está aqui no Velho Testamento. E no caso aqui, em Gênesis, entendeu? Como foi essa deturpação? Foi transformar a serpente no Satanás. Uma loucura dos cristãos. Uma demência, uma confusão alucinatória somente dos cristãos e não aqui dos judeus. Pois bem, você vê aqui claramente que foram 3 seres castigados no Jardim do Éden. O homem, Adão, a mulher Eva e a serpente, a cobra, e não Satanás algum. Muito bem, para que a coisa fique mais clara ainda, que a serpente do Jardim do Éden nada tem a ver com Satanás, que isso é loucura dos cristãos, a prova está aqui, na própria Bíblia, quando o Deus hebreu, o Deus criado pelos hebreus, endereça aqui, envia aqui os castigos para cada um. E aqui está. Se você analisar a natureza dos castigos, aí você vai descobrir facilmente que a serpente aqui nada tem a ver com o diabo, com Satanás. E sim, é a cobra que até hoje rasteja pelo chão. Então vamos aqui. Qual foi o castigo imposto pelo Deus hebreu na lenda do Jardim do Éden? Qual foi o castigo imposto ao homem, hein? Qual foi o castigo? É simples, o trabalho que aqui está. A punição ao homem. O macho, Adão e seus descendentes,
teriam que trabalhar a vida toda para comerem do pão. Correto? Muito bem. Vamos ao segundo ser, a mulher, a Eva. Quais foram os castigos impostos pelo Deus hebreu à mulher? A Bíblia é clara. Ela diz, 2 castigos aqui para a mulher. O sofrimento durante o parto, com a dor, a multiplicação das dores, não é isso? E a segunda punição, a subordinação total ao homem. A mulher, subordinada sempre ao homem, ao macho. Eis aí os 2 castigos impostos pelo Deus hebreu à mulher. E quais foram os castigos impostos pelo Deus hebreu à serpente? Aqui está claro que nada tem a ver com o diabo, com Satanás, que isso é loucura dos cristãos e não dos judeus. A serpente aqui é a própria cobra. E aqui está a lista com os 3 castigos endereçados à serpente, à cobra, e não ao Satanás. O primeiro castigo, rastejamento sobre o próprio ventre. Como todos sabemos, Satanás algum rasteja sobre seu próprio ventre. Diz os cristãos dizem os cristãos que o Satanás é um ser espiritual. Satanás, portanto, não rasteja sobre seu próprio ventre. Quem faz isso é a serpente, é a cobra. Outro castigo aqui, contato com o pó da terra. Como a cobra rasteja sobre seu próprio ventre, e a cobra não tem pernas, então ela rasteja sobre o chão, em contato direto com o chão. Daí a expressão aqui, o castigo do Deus hebreu, a serpente, a cobra, no sentido de que ela, durante toda a sua vida, iria ficar em contato direto com o chão, daí comer o pó da terra, no sentido aqui figurado. Como a gente percebe muito bem, que o Satanás, imaginado pelos cristãos, o Satanás é um ser espiritual. Logo, o Satanás não come, não entra em contato com o chão. Ele não anda rastejando pelo chão. Isso aqui é a cobra, a pura serpente. E outro aqui, castigo empregado pelo Deus hebreu à serpente, o terceiro aqui, é de que a serpente iria ficar com inimizade eterna com a mulher. Porque naquele tempo como hoje, as mulheres com mais facilidade têm medo de cobras, de serpentes, né? O medo é maior. Muito bem, então em razão disso é que foi colocado aqui, foi colocada mais uma aqui, característica da cobra. Então você vê facilmente aqui que os castigos do Deus hebreu endereçados à serpente, à cobra, nada tem a ver com Satanás algum, que isso é deturpação da Bíblia pelos cristãos, porque os cristãos deturpam a Bíblia facilmente, como mostro em vários vídeos e ainda vou mostrar mais. E aqui é uma deturpação. O Satanás aqui, que os cristãos empregam aqui no Jardim do Éden, nada tem a ver com Satanás, com o diabo, com ser espiritual algum. Os castigos aqui são características da serpente, da cobra, até os dias de hoje. E para encerrar aqui o trabalho, como eu sempre gosto de fazer, veja aqui a ingenuidade do que está aqui na Bíblia, né? Nesse relato lendário, fictício, criado pelo escriba hebreu, que nunca foi Moisés. Veja aqui, por quê? Por que o Deus hebreu? Veja aqui, entenda. Porque na lenda bíblica, o Deus hebreu castigou o homem com trabalho aqui. Trabalho, como forma de sofrimento. Por quê? Porque naquela época, a sociedade hebraica, só o homem trabalhava na sociedade hebraica. A mulher não. A mulher ficava nas aldeias, reservada ali a cuidar dos filhos e fazer ali a alimentação. A mulher não trabalhava aqui no mundo hebreu.
na sociedade hebraica, sociedade patriarcal, o homem acima de tudo. Daí eles colocaram aqui o trabalho como forma de punição, somente para o homem e não para a mulher, porque a mulher não trabalhava. Eles escreviam isso aqui com o desconhecimento deles em relação à evolução. Eles escreviam isso aqui de acordo com a cultura deles. Como um homem hebreu, somente o macho trabalhava, então eles colocaram aqui o trabalho como forma de castigo. E na verdade, como hoje sabemos, o mundo evoluiu. O mundo de hoje não é o mundo hebreu. O trabalho hoje não é visto como uma punição. Ao contrário, o trabalho é uma atividade que faz bem à saúde. Mas aqui para eles não. Como o trabalho era penoso, eles não tinham férias, eles não tinham 13º salário, eles não tinham um terço das férias durante, logo no início, receber um terço das férias, eles não tinham aqui horas extras, nada. E eram atividades penosas, muito aqui braçal mesmo. Hoje não, hoje ninguém sofre mais por trabalhar, né? Pessoas trabalham aí com ar-condicionado, cafezinho, né? Tem direito a tudo hoje, as férias, 13º, mas eles não tinham. Então é por isso que o trabalho aqui, nessa ingenuidade bíblica, o trabalho foi colocado como uma forma de punição. Só que trabalho não é punição alguma. Percebeu aí a bobagem da Bíblia? Outra aqui, a mulher. Veja que bobagem, ó. O castigo da mulher aqui, o castigo imposto à mulher, o castigo imposto à mulher, este primeiro aqui, ó, sofrimento durante o parto, parto com dor. Aí o fiel cristão acredita no líder e engole essa mentira aqui. Ora, o Deus hebreu aqui aplicou à mulher, né, dores aí fortes durante o parto. Ora, a mulher não é a única fêmea a sentir dor durante o parto. Os animais irracionais, uma vaca, por exemplo, quando está parindo, ela sente dor, coitada. Ela sente dor. Mas aqui a punição vai para a mulher. Veja bem, a mulher, como se fosse aqui o único ser fêmea que sentisse dor durante o parto. Como a dor durante o parto fosse uma exclusividade da mulher. E não é. Veja a ingenuidade do relato que está aqui, dessa lenda. Veja a segunda punição, a subordinação total da mulher ao homem. Por que essa loucura aqui na Bíblia? Porque no tempo deles, lá na sociedade hebraica, sociedade patriarcal, o homem era o máximo, a mulher o mínimo. A mulher, na sociedade hebraica, era considerada um ser inferior ao homem, quase um mero objeto. Daí essa bobagem aqui de que a subordinação total da mulher ao homem foi decretada pelo Deus hebreu. Não, o povo hebreu, que era patriarcal, é que colocou essa bobagem aqui. Deuses não existem, deuses não odeiam as mulheres, deuses não querem ver mulheres subordinadas ao homem. Veja essa ingenuidade aqui. Por quê? Porque eles escreviam de acordo com a cultura deles. No mundo hebreu, os cidadãos ali, os machos, ficavam lá em cima, já a mulher na parte inferior. Daí essa bobagem aqui. Portanto, aí está de forma clara que não havia Satanás algum lá no Jardim do Éden, que os castigos aqui impostos à serpente são os castigos aí, são as características da cobra hoje e da serpente. É a cobra que rasteja pelo chão, é a serpente que rasteja pelo chão, que numa linguagem figurada, a serpente come o pó da terra, porque está em contato ali com o chão. E a serpente, a cobra, as mulheres têm muito medo de cobra. Então, devido a essa ingenuidade, é que eles colocaram aqui nesse relato lendário bíblico.
Os cristãos, como sempre digo e provo com a própria Bíblia, os cristãos deturpam as escrituras hebraicas que estão no Velho Testamento. Deturpam na loucura deles a favor da ilusão deles. Infelizmente, essa é a verdade. Então veja aí, ó, pelos castigos aplicados à serpente, você vê facilmente que nada de diabo aí. Nada. Diabo não tem rabo, diabo não tem dente, diabo não tem olhos, diabo é um ser espiritual, não rasteja pelo chão e não tem aí inimizade apenas contra a mulher. Isso é loucura cristã. Lamentavelmente, líderes religiosos enganam os pobres fiéis, que não têm conhecimento algum sobre a própria Bíblia. Vou encerrar agora, novamente aqui pedindo para que você assista ao canal no YouTube do Aparecido Bebedouro. Um abraço.